Amém. Obrigado, Tuto, pela ministração desse louvor. Querido, você pode se sentar, você que está aqui presencialmente. Que bom nos reunirmos mais uma vez para refletirmos sobre a palavra de Deus. Eu não sei você, mas eu estava pensando ontem e hoje, orando por essa palavra, que apesar de tudo que a gente está enfrentando e de todo momento único, que nós vivemos, com tanta adversidade, com tanta luta, com tantos enfrentamentos, tem sido um privilégio ser igreja nesses dias, não tem? Amém ou não amém? Porque a igreja, ela precisa ser sal onde não tem sabor, ela precisa ser luz onde há trevas. E ela precisa trazer uma mensagem de esperança quando não há esperança. Então eu tenho me sentido tão privilegiado de poder viver esses dias, apesar das lutas, porque a gente tem sofrido junto pessoas que estão vivendo em sofrimento. Mas como é bom saber que a gente tem um Deus tão real, tão presente, um Deus tão vivo, tão verdadeiro, tão Senhor de todas as coisas, tão soberano, tão grandioso. Não é maravilhoso isso? Você não se sente seguro, Como aquela criança que está envolta nos braços do pai. Eu me sinto assim. Não sem lutas, mas me sentindo num lugar tão seguro, recolhido para um refúgio, recolhido para aquele lugar onde eu sei o meu pai está comigo. Ele está cuidando de mim, ele olha por mim. Por isso as músicas foram escolhidas aqui pelo próprio Deus, e a gente encerra cantando essa canção, que Ele é um bom, bom Pai. Eu queria refletir com vocês sobre um texto que está lá em Isaías 43. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 3. Abra sua Bíblia. E eu quero te pedir, principalmente você que está em casa, porque quando a gente está em casa assistindo um culto, existem muitas distrações, É a panela de pressão que começa a apitar lá, É uma campainha que toca, é o cachorro que começa a correr no meio da sala. Procure dissipar todas as distrações aí, para nesse momento você ter uma atenção com a palavra de Deus, para a gente não perder nada do que Deus quer falar conosco. Vamos lá então, Isaías 43, verso 1 a 3. Mas agora, ó Jacó, e aqui a gente percebe que ele está continuando o texto, Mas vamos lá. Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou. Ó Israel, assim diz aquele que o formou. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando passar por águas profundas, estarei a seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não lhe farão mal, pois eu sou o Senhor seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. E eu vou encerrar aí esse verso 3. Eu dei como tema para minha mensagem hoje: eu estarei com você. Eu estarei com você. E quero orar contigo nessa manhã. Feche teus olhos aí, aquiete a sua alma, que muitas vezes está tão agitada, são tantas vozes que nos impedem de ouvirmos a voz do Espírito de Deus. Aquiete-se diante do Senhor. O Salmo diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pai querido, nesse momento nós queremos que tudo ao nosso redor pare, Jesus. E a nossa atenção seja para o Senhor, para a voz do Teu Espírito, para a palavra que nos alimenta, para a palavra que imprime a vida do Senhor em nós.
Nós abrimos o nosso coração, Jesus. Pai, nós estamos com os nossos ouvidos atentos. Fala conosco nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na noite do dia 10 de agosto de 2016, eu enfrentei certamente a situação mais difícil, inusitada e talvez até terrível da minha vida, eu pessoalmente. Quando eu fui abordado por 2 assaltantes aqui na porta da igreja e eu fui baleado. E eu estava ontem revendo uma folha que a minha irmã me deu, depois que eu saí do hospital, e ali ela anotou todos os milagres de Deus, todos os milagres que aconteceram. E eu lembro que quando eu fui baleado exatamente aqui na porta do nosso espaço, eu atravessei a rua procurando socorro, e a minha oração era: Senhor, vem me socorrer. Jesus, vem me socorrer. Era isso que eu orava. Inclusive era algo que uma enfermeira que me atendeu ali no Zapata, ela disse que era o que eu pedi a Deus depois que eu desmaiei e voltei, enfim. Foi uma noite muito difícil para mim, para minha família, para a igreja. Eu passei por aquilo. Mas foi uma experiência tão marcante, e a história é muito longa, de sentir que o Senhor estava comigo. De sentir a presença de Deus no meio de uma aflição tão grande. E eu queria fazer uma pergunta para você. Como que nós, eu, você, cristãos, filhos de Deus, pessoas que creem em Jesus Cristo, que foram lavadas pelo sangue de Jesus, pessoas que foram marcadas com o selo da promessa que é o Espírito Santo, como nós nos posicionamos diante dos sofrimentos e das adversidades que a gente passa nessa vida? Qual é a nossa postura? Como nós reagimos diante das nossas lutas, dos nossos enfrentamentos, da nossa dor, do nosso sofrimento? Eu quero compartilhar um pouco sobre isso, porque nos dias que a gente está vivendo, a gente percebe que a nossa fé tem sido confrontada com tudo que está acontecendo ao nosso redor, não é verdade? A sua tem sido? A minha tem. Tipo assim, é uma checagem, crê ou não crê? Né? Porque muitas vezes a gente ora por situações e não acontece aquilo que a gente está pedindo a Deus. E muitas vezes nós passamos pelas lutas, e eu tenho passado por muitas lutas. E certamente eu sei que você também. Lutas consigo mesmo, lutas com as circunstâncias da vida, lutas com pessoas a quem você ama. E esse texto de Isaías, como eu digo sempre, né, quando eu ensino sobre a Bíblia, os textos mais maravilhosos de Isaías estão do capítulo 40 para frente. Raramente você vê alguém citando do 1 ao 39, mas do 40 para frente tem um monte. E nesses capítulos, especialmente 42, 43, 44, 45, você vê que existem muitos textos que nós costumamos citar, e este é um deles, não é verdade? Isaías 43, 1. Não temas, diz o Senhor, seu Deus, aquele que te criou, aquele que te formou. Quando passares pelas águas profundas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Agora, minha pergunta para você é o seguinte: isso é e tem sido uma verdade na sua vida? Essa certeza que mesmo que você passe, mesmo que você enfrente, porque o Salmo 23 também fala sobre isso, né? Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Esses capítulos 42, 43 e 44 são chamados de cântico ao Redentor, ao servo
Redentor, ao Redentor de Israel. Ou então também chamado Cânticos ao Servo Sofredor. Então são profecias que falam a respeito de Jesus, do Messias. Que falam de uma restauração. E veja que Isaías profetiza isso 700 anos antes de Cristo. Ele profetiza isso pelo menos 200 anos antes de Jerusalém ser completamente destruída por causa do seu pecado e por causa da idolatria. Ele fala de exílio, ele fala que o povo seria levado pela nação da Babilônia por causa do seu pecado, porque escolheram não crer em Deus. Escolheram colocar a sua confiança nos ídolos. E aqui Isaías está falando do retorno, da promessa de retorno, antes mesmo de que qualquer coisa houvesse acontecido na história. E ele fala sobre este Redentor de Israel, não somente falando de Ciro, que é citado no capítulo 45, que Deus o chama de ungido, escolhido. O Chico pregou sobre esse texto alguns domingos atrás. Mas ele fala do Redentor, Jesus Cristo, o Messias. Então, são passagens muito bonitas que nós muitas vezes recitamos, mas o meu exercício com você agora não é simplesmente recitar a palavra, mas a gente checar se ela de fato é uma verdade na nossa vida. Se ela de fato é como está escrita. Deus estava mostrando aqui que mesmo que o seu povo tivesse sofrido no juízo do exílio, por causa do seu pecado, e o exílio serviu para isso, uma forma corretiva, ou seja, Deus permitiu o sofrimento, Deus permitiu que a sua nação, que era a nação de um só Deus, que havia visto e tinha colecionado na sua história tantos milagres do Senhor, desde Abraão ter tido um filho, sendo a mulher dele estéril, até a libertação do Egito e tantos outros milagres que Deus foi manifestando na história dessa nação. Mas esta nação foi escolhendo se afastar e não crer em Deus. E Deus então fala a respeito do exílio. Mas o que a gente percebe é que mesmo no exílio Deus estava presente. Deus nunca abandonou o seu povo. Eles tiveram que passar por águas profundas. Eles tiveram que passar por sofrimento. Mas o Senhor nunca os abandonou. Esse texto de Isaías me veio à mente nas nossas férias, né? Recentemente, Cristina e eu tiramos férias. E nós só não tiramos férias dos motivos de oração, que vinham continuamente nos grupos de Desperta Débora, os grupos da nossa célula. Naquela ocasião, o nosso irmão Fabiano estava internado, foi para a UTI. O pai dele também em sofrimento, depois veio falecer. A madrasta também internada e tantos outros motivos de oração que nós tínhamos. E de repente esse texto me vem à mente. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. E isso dá uma força para a gente quando você vai orar, né? Porque você ora por gente que passa por luta, por enfrentamentos difíceis, e você fica se perguntando, meu Deus, como estará sendo para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã, ou por essa pessoa passar por esta luta. Porque quando a gente ora, a gente não fica alheio à dor e ao sofrimento do outro. Mas só que muitas vezes, a gente é tão limitado e tão impotente. Daí a gente vai para Deus, a gente clama a Deus. Mas uma certeza que a gente pode ter é o seguinte: o Senhor está do lado dela. O Senhor está com ela. O Senhor está comigo. E desde então eu pensei, eu preciso pregar sobre isso. Eu estarei com você. Eu estarei ao seu lado. Algumas lições que a gente aprende deste texto. A primeira delas está lá no verso 1. E diz o seguinte:
Observe, né? Eu gosto muito de observar as palavras do texto. Mas agora, ó Jacó. Porque veja o que ele fala nos versos anteriores ali. Vamos ler do verso 23 do capítulo 42? Quem ouvirá essas lições do passado e verá a ruína que os espera no futuro? Quem permitiu que Israel fosse roubado e ferido? Foi o Senhor, contra quem pecamos, pois seu povo não andou em seu caminho, nem obedeceu a sua lei. Por isso ele derramou sobre eles sua ira ardente e os destruiu na batalha. Aqui está falando do exílio, da vitória da Babilônia, da conquista. Ficaram envoltos em chamas, mas se recusaram a entender. Foram consumidos pelo fogo, mas não aprenderam a lição. Estão entendendo, gente? Mas agora, ó Jacó, ouça o Senhor que o criou, ó Israel. Assim diz aquele que o formou, não tema. O Chico falou também, pregou recentemente sobre a escola do deserto, lembram? O Espírito nos leva para o deserto e aquilo é uma escola. E eu queria mencionar aqui a escola do sofrimento. Existe uma escola, um aprendizado no meio do sofrimento. E todos nós já passamos por isso em algum momento da nossa vida. Deus está conosco no meio do sofrimento. Ele tem coisas profundas para nos ensinar no meio do sofrimento. Mas agora Ele diz para você, e Ele te chama pelo teu nome, e você pode substituir esse texto aqui colocando o seu nome, mas agora, ó Renan, mas agora, ó Rafa, mas agora, ó Andréia, ouça o que eu tenho para te dizer. Não tema. Não tenha medo. Quando a gente vai pensar sobre esse sentimento do medo, você percebe, em algum aspecto, que o medo, ele é um sentimento de proteção, não é verdade? Não é importante que os nossos filhos pequenos tenham medo de determinadas coisas? Medo de colocar a mãozinha numa jaula de um leão que está com a boca desse tamanho, né? Ou medo de colocar um dedo numa tomada 220 volts. Então o medo, ele tem esse sentimento de proteção. E não é sobre esse medo que ele está falando aqui. Porque esse sentimento, ele é talvez o top para Satanás manipular e controlar a nossa vida. Não é verdade? Quem aqui já teve aquela sensação do medo, daquele medo que te controla, que você começa a ficar assim, em pânico? E disso vem inclusive a síndrome? Porque é medo, 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 medo. E se você dá lado para isso, e Satanás sabe das nossas fraquezas, esse medo se torna um monstro diante de nós. Eles nos atacam muitas vezes durante a noite, nas nossas insônias, quando estamos sozinhos, e esse medo vem nos cercando, e vem nos atormentando. Satanás domina e controla as pessoas pelo medo. Tem sido assim, é só olhar para fora aí. Ontem, conversando com meus pais, a gente estava falando de uma família de conhecidos nossos, que eles estão simplesmente enclausurados em casa, desde que começou a pandemia. Vivendo uma verdadeira neurose. Não saem absolutamente para nada. É lógico que eu tenho que ter um receio de me proteger de tudo isso, não é verdade? Ninguém quer pegar essa doença. Agora, neste caso, já passou a medida, não passou? Já foi além, já está dominando, já está controlando. E daí chega um ponto que você fica com medo até em ficar em casa, né? Você fica com medo que até ali mesmo o bicho possa te pegar.
E as pessoas são manipuladas por esse medo, e Deus quer nos libertar disso. A presença de Jesus nos liberta do medo, porque Ele é como aquele pai que está conosco no momento do escuro. Sabe aquele filho que você chega e tem medo do escuro, e você fala: não, o papai está aqui com você. Não precisa ficar com medo não, vamos atravessar uma ponte aí, vamos fazer uma aventura, né? Uma brincadeira, alguma coisa. O papai está aqui. E a criança daí se sente como? Segura. Meu pai está aqui. Eu não preciso ter medo, porque ele é fortão, ele vai matar o monstro, né? Ele não tem medo do escuro. É isso que o nosso Pai fala para a gente. Não tenha medo. Há um texto conhecidíssimo também de todos nós, né? E aqui então é só uma recapitulação daquilo que a gente já sabe. 1 João, né, quando fala sobre isso, a gente tem aquele texto clássico, né, quando está falando sobre o amor de Deus, e a gente sempre cita aquela parte, né, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas eu quero ler 1 João 4, do 16 ao 19. Olha que interessante, eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Sabemos quanto Deus nos ama. Presta atenção em cada palavra, gente. Sabemos o quanto Deus nos ama. Você sabe o quanto Deus te ama? Sabe, Kátia? Sabe, né? Sabemos o quanto Deus nos ama. E daí como é que segue o texto? E confiamos em seu amor. Confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus. E Deus nele. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Ou seja, a gente ama mais. E se a gente ama mais, a gente confia mais. Assim teremos confiança no dia do julgamento. Naquele dia, né? Naquele dia é difícil, né? Difícil julgamento, né, Rô? Rô que é advogada. O dia do julgamento, complicado, né? Mas a gente vai ter confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu nesse mundo. E daí vem o versículo: esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo. E isto mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse texto para mim é muito claro e me traz uma lição muito importante. À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Esse amor não tem medo, porque o amor perfeito afasta todo medo. Quanto mais eu me aproximo de Deus, e mais conheço e confio no amor de Deus, e permaneço no amor de Deus, eu não tenho medo. A segunda lição desse texto de Isaías é que nós passaremos e passamos por aflições na vida. Isso é um fato. E é uma certeza que muitas vezes a gente quer negar. Lá em João 16:33, Jesus diz uma frase que todo mundo conhece também. Ele fala sobre a paz que excede todo o entendimento, e ele diz: porque no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nesta vida, a gente irá passar por aflição. Todos nós passamos, não é verdade? Você acha que você já esgotou a tua dose de aflição no mundo? Não.
Eu não sou o tipo de pessoa que gosta de prognosticar a desgraça, mas eu sei que eu vou enfrentar aflições na minha vida. Já enfrentei muitas, mas vou enfrentar outras, porque eu estou no mundo. Num mundo que é controlado pelo diabo. Num mundo que se opõe a tudo aquilo que eu creio. Então há um embate, há uma guerra enorme, né? Por exemplo, quando a gente lê o Novo Testamento, inclusive o livro de Apocalipse, ele vai falar de irmãos nossos, cristãos, que morreram por causa do nome de Jesus. Quer aflição maior do que essa? Morrer por causa do teu testemunho? E Jesus está falando, foi isso que aconteceu comigo. Eu morri por causa de um testemunho. Então no mundo a gente vai passar pelas aflições. Mas eu fico pensando também que pela misericórdia e graça de Deus, a vida não é somente feita de sofrimento e aflição, não é verdade? A sua vida só tem aflição e luta? Não, né? É lógico que quando a gente está passando pela luta, a gente acha que aquilo é o fim, né? Que a gente vai sucumbir, que a gente não aguenta, que é demais para nós. Mas puxa um pouquinho na tua memória e veja quantos tempos de misericórdia, de graça, de bondade de Deus. E assim é a vida, como tu orou. Alguns também, talvez estejam vivendo hoje dias tranquilos, celebrando algumas coisas, paz. Mas pode ser que esta semana venham aflições, venham lutas, venham dificuldades. Mas a vida não é só feita de sofrimento. Porque Deus é bom, Ele nos ama. Agora, nós temos um problema entre nós cristãos, que são ensinamentos acerca da invulnerabilidade do crente. E esses ensinamentos não são bíblicos, não tem a ver com a palavra. Essa coisa de não querer falar sobre o sofrimento, isso é uma mentira. Isso é para quem gosta de se iludir. Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade, era um professor de Novo Testamento, e ele falava que ninguém pregava sobre a teologia do sofrimento. Essa teologia está aqui na Bíblia? Sim ou não? É lógico que está aqui. A teologia do sofrimento, começando pelo próprio Jesus, começando por toda a vida de pessoas que sofreram e que se entregaram à morte, valeu o apóstolo Paulo. Vai ler a história de todos os apóstolos. Todos os discípulos de Jesus, exceto João, foram mortos pela perseguição, eles foram martirizados. Alguns morreram decapitados, outros crucificados, enfim, morreram baixo a perseguição. Somente João não morreu, mas o que esse homem sofreu também. Então viver nesse mundo é viver em aflição e em sofrimento. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos saber lidar com os nossos sofrimentos e as nossas lutas, porque existe uma escola nisso. Deus quer nos ensinar algo nisso. E principalmente, Deus quer que nós o reconheçamos no meio do nosso sofrimento. Isto tem a ver com a fé que eu aprendo aqui. E este é o diferencial que eu tenho como um filho de Deus, como um cristão, como uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Porque eu sei que quando eu passar pelas águas profundas, o meu Deus vai estar comigo. Quando eu passo pelo vale da sombra da morte, Ele está ali como bom pastor. Quando eu passo por rios, eu não vou submergir. Quando eu passo pelo meio do fogo, eu não vou me queimar. Isso não tem a ver com o não sofrer. Tem a ver com a presença de Deus que te sustenta. A gente está muito influenciado pelo pensamento que hoje é muito forte
nesse momento da história que alguns estão chamando já de hipermodernidade. A pós-modernidade já morreu faz tempo. E a hipermodernidade significa isso: evite o sofrimento ao máximo. Vai olhar nas redes sociais, né? Você só vê gente mostrando os momentos de glória, na maioria das vezes, né? Ninguém faz uma selfie num dia que está acabado, arrasado, né? Moído por um problema, quando recebeu uma demissão, quando não conseguiu pagar uma conta, quando está em luta. Difícil, até alguns fazem, mas é muito difícil. A cultura que a gente vive hoje é uma cultura de negacionismo. Tem se falado tanto de negacionismo, e hoje a gente quer negar o sofrimento. E daí ficam fazendo aquelas coisas: 500 mil pessoas morreram, temos que nos levantar contra isso. É o sofrimento faz parte da vida. Nós não podemos negar que ele existe. E sempre irá existir, porque este mundo é mau. E sabe o que me faz quando eu começo a viver esse sofrimento dessa vida? Me dá vontade de ir embora, né, Chico? Dá vontade de ir para casa. Dá vontade de ir para o Pai. Porque lá eu sei que estarei com Ele para sempre. E estarei longe deste mundo de sofrimento. O ser humano não sabe lidar com a dor, com o sofrimento, com a adversidade. E isso às vezes, talvez precise mudar até a maneira que nós oramos. Porque às vezes a gente fica pedindo para Deus tirar de nós o espinho na carne lá do Paulo, né? Tirar de nós uma luta, uma dificuldade, ao invés de orarmos: Senhor, me faz te ver no meio disso. Faz diferença? Senhor, eu quero saber que você está comigo no meio disso. E isso vai me fortalecer. Terceiro ensinamento que eu tiro desse texto é que há uma promessa da presença. Há uma promessa da presença de Deus. Ele diz: eu estarei ao seu lado. Repete comigo essa frase. Eu estarei ao seu lado. Deus está falando isso para você, Andréia, hoje. Deus está falando isso para a família Serma, que está com uma dor enorme. Eu estarei ao seu lado. Que impacto isso causa no teu coração? Ontem, quando eu estava pensando nesse texto, me veio um sentimento assim de: uau! Eu estarei do teu lado. Não importa o enfrentamento, a luta, não importa o fim, eu estarei ao seu lado. Naquela noite aqui eu não tive medo da morte, eu não tive medo de nada. Eu não fiquei preocupado com a minha família, eu não fiquei preocupado com as contas que eu tinha que pagar, se eu ia deixar a Cristina bem. Porque depois de ter aclamado, eu senti que Deus estava comigo. E na ambulância, no telefone, falando com minhas filhas, eu disse assim: filhas, eu estou indo para o hospital, Deus está cuidando de mim. O que eu quero mais, gente? Se eu pensar que eu preciso de alguma coisa mais além disso, daí eu não sei. Saber que Deus está ao meu lado, que coisa maravilhosa. Que maravilhoso pensar assim. Esse pensamento não espanta todo medo? Esse pensamento não te dá força para você enfrentar as lutas e os gigantes aí? Lógico que dá. E daí eu fico pensando assim: como deve ser passar pela luta e pelo sofrimento sem esta certeza? Você já pensou?
passar por um enfrentamento grande sem esta certeza de que Deus está comigo. Tem muita gente passando por isso hoje. Tem muitos cristãos vivendo isso hoje. Estão passando pelo fogo, pelas águas, pelos rios, e não conseguem enxergar a presença de Deus com eles. E não conseguem crer que o Senhor está comigo. Israel foi assim. Quando Israel foi para o deserto, eles não conseguiram ver Deus lá. Por mais que Deus se manifestou. Por quê? Porque não criam. Preciso crer. E aqui que a minha fé é colocada em xeque. Sabe aquelas coisas que você diz para os outros? Né? A gente tem um monte de frases que a gente gosta de dizer para os outros, né? A pessoa conta um problema, um sofrimento, e daí já sai, os crentes já têm umas frases assim, na ponta da língua. Deus está no controle, vai ficar tudo bem. Esse vai ficar tudo bem me dá um nervoso quando eu ouço isso, né? Eu disse assim, quem promete? Quem está dizendo que vai ficar tudo bem? Pode ser que não fique. Pode ser que piore. E daí a gente vai dizendo algumas coisas assim. E eu vivi uma experiência num momento de grande aflição também, uma luta enorme, em que eu estava sentado na beira da minha cama, assim, não sabia nem orar direito, eu só estava assim, tipo, tentando saber o que estava acontecendo comigo. E daí Deus me falou assim, naquela voz dele, coisas que a gente não gosta de ouvir, né? Mas naquela voz mansa dele, ele disse assim, Reinaldo, você lembra aquele texto lá de Romanos que diz assim, sabemos, pois, que todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Você fala para tanta gente isso. Pois agora eu estou falando isso para você. Esse fogaréu aí que você está passando, contribui para o teu bem. Creia nisso. Porque eu estou aqui. E aquilo me desmontou. E daí eu pensei, eu disse assim, eu vou pensar 5 vezes antes de falar alguma coisa para alguém. Né? Porque a gente é provado naquilo que a gente fala, né? Nas nossas convicções, porque para o outro é mais fácil crer, né? É mais fácil dar palavra de afirmação para o outro. Daí, de repente, eu estou passando pela minha luta, eu estou sucumbindo. Estou achando que o mundo está acabando. E tem muito crente assim hoje, gente. Tem muito cristão que está sucumbindo. Porque não crê nessa promessa da presença. Eu estarei com você. E olha aqui, uma coisa interessante aqui, ele fala, quando passar. Ou seja, isso não é só uma possibilidade, é uma certeza. Quando você passar, eu vou estar lá. Quando você passar pelos rios, você não vai submergir tranquilo. Quando você passar pelo fogo, eu vou estar lá. Então a gente precisa declarar isso. Não somente declarar, mas crer. O Senhor está comigo. Lá no capítulo 41, verso 10 de Isaías, e esse é um outro texto bem conhecido, e observem que está depois do capítulo 40, 41, 10, Deus fala assim para Israel, não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. A gente precisa falar isso aqui, na frente do espelho. Não como um mantra de autoajuda, mas como uma declaração de fé. Senhor, o fogo está pegando, mas eu sei que o Senhor diz para eu não temer. O Senhor diz para
para eu não desanimar, porque Tu és o meu Deus. O Senhor vai me fortalecer. Eu não estou me sentindo fraco, mas o Senhor vai me fortalecer. É a Tua palavra que diz. Coloca a palavra, mostra para Deus o que Ele prometeu. Mostra assim, Deus, aqui, ó Deus. E o Senhor não é Deus para mentir, então eu quero. Eu creio. Eu declaro. E daí quando eu estava pensando nesse texto, bom, muitas coisas, essa mensagem poderia ter umas 3 horas mais ou menos, mas eu já estou finalizando. Muitas coisas me passaram pela mente na história da nação de Israel, mas quando ele fala aqui, quando passar pelo fogo, vamos ver se alguém pensou nisso também. Eu pensei nos 3 amigos de Daniel, no meio da fornalha. E por que eles foram para a fornalha? Porque eles simplesmente se recusaram a se dobrar diante da estátua de Nabucodonosor. E eu acho tremendo o testemunho desses 3 aqui, porque eles chegam para Nabucodonosor e falam o seguinte: ó Nabucodonosor, temos que enfrentar a fornalha? Vamos, tudo bem. E eu vou dizer o seguinte para você: se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser nos livrar, Ele continua sendo nosso Deus e a gente não vai se dobrar. Yes! É esse tipo de fé que eu quero ter. Uma fé que não tem a ver com a circunstância. Uma fé que diz: o Senhor está comigo mesmo que eu morra nessa fornalha. E eu estou morrendo por causa dEle, por causa do nome dEle, por causa das minhas convicções, por causa da minha fé. E daí lá no verso 16 e 17 do capítulo 3 de Daniel, olha que tremendo. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, Ele nos livrará de suas mãos, ó rei. Mas, olha a sobriedade desses meninos aqui. Eles sabiam que Deus podia fazer o milagre. Mas eles dizem: mas, ainda que Ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses, ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Uau! E no verso 24 e 25, olha o que acontece. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado. Eles já estavam na fornalha, já estavam no meio do fogo. E o rei levantou espantado e disse a seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, eles responderam. Olhem, disse Nabucodonosor, vejam 4 homens desamarrados, andando no meio do fogo, sem se queimar, e o 4º homem se parece com um filho de deuses. Uau! Gente, meu sangue ferve quando eu leio esse negócio. Pensa, Nabucodonosor, assim, meu Deus, estou pirando, né? O que está acontecendo? Porque Deus havia prometido: quando vocês passarem pelo fogo, eu estarei com vocês. E Ele estava lá, de fato. No dia 8 de junho agora, terça-feira, às 17h13, a Natália foi abordada por 2 pivetes saindo do consultório dela em São José dos Pinhais. Ela estava dentro do carro, dando ré. Os meninos passaram, voltaram, abriram a porta, que a porta não tinha travado ainda. Fizeram ela sair do carro. Os 2 meninos entraram, deram a ré. E aparece a Natália vindo na filmagem, buscando ajuda numa barbearia que tinha ali embaixo do consultório. E ela estava tremendo. E nós ficamos sabendo disso quando ela chegou em casa. Ela me ligou. Ela disse: pai, eu tenho uma notícia ruim e uma notícia boa.
aconteceu exatamente aquilo que aconteceu com você há 5 anos atrás. Mas graças a Deus, os meninos não conseguiram sair com o carro da Natália adaptado, por causa da deficiência dela. Eles deram uma ré, e acho que não conseguiram, não deram conta. Abandonaram o carro, com tudo dentro. A bolsa dela, documentos. E principalmente a vida dela. E daí a Cris comentou que naquela manhã, Cristina é uma Débora, né? Mulher de oração. E nós temos o costume de orar pelas nossas filhas. Naquela manhã a Cristina orou por proteção sobre a Natália. E ontem ela estava me contando que, lógico, tudo isso causa, né, um grande espanto e um medo aterrador. Mas ela disse que, num momento, refletindo sobre aquilo que ela passou, ela via como que uma presença muito grande atrás dela e uma mão afastando aqueles bandidos. E ela se sentindo acolhida e abraçada. Imagina como a gente se sente como pai, pensando, eu não estava lá. E eu vi várias vezes a imagem, porque foi colocado num jornal do Facebook lá de São José dos Pinhais. E eu vi várias vezes a mensagem e eu disse assim, meu Deus, a minha filha. Mas o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. E é assim que eu preciso viver. E é nisso que eu preciso confiar. Jesus, quando Ele nos diz, ide, fazei discípulos de todas as nações, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ou seja, Ele está nos mandando como ovelhas no meio de lobos. Ele avisou, não avisou? Ovelha no meio de lobo, pregar o evangelho a todas as nações, enfrentamentos, riscos, embates, lutas, pregando um evangelho do reino de Deus num mundo caótico. No final do texto ele diz o quê? Lembrem-se disto, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você. Querido, eu acho que essa palavra demanda uma reflexão bem profunda sua com Deus, a respeito do que esse texto de Isaías tem a ver com a tua vida hoje. Para a gente não ficar simplesmente com discursos vazios a respeito daquilo que a gente diz crer, mas para que a gente tenha solidez. Não tenha medo. Não tenha medo, porque o Senhor está com você. Permaneça nele, permaneça no amor dele, porque assim o amor vai se aperfeiçoando. E quanto mais você ama, mais você vai saber que ele está com você, até no meio da aflição e da luta. Tenha fé para enxergar Deus no meio do seu sofrimento. Cuide para que no momento que você estiver passando pela sua aflição, você não comece a ser tentado a indagar Deus. Onde você está? Por que você está permitindo isso? Onde está Deus? Onde está Deus? Mas ao invés disso, declare e firme a sua fé. O Senhor está comigo na minha enfermidade, nas minhas lutas, nos meus enfrentamentos, nas minhas aflições. Você está comigo. Creia e declare isso. Eu quero te convidar agora a ficar em pé. Nós vamos cantar, pedir para o pessoal do louvor nos conduzir mais uma vez nessa canção Oceanos, né? Essa canção fala muito sobre isso, sobre muitas vezes a gente estar nos nossos enfrentamentos, mas a gente poder saber e declarar que o Senhor está conosco.
cante essa canção como sendo a sua oração nesse momento, a sua declaração ao Senhor. Essa é a resposta que Deus quer que a gente dê para Ele. E reflita sobre isso. Porque muitas vezes as nossas falas e os nossos valores e a nossa fé, ela não está firmada sobre um alicerce firme. E nós precisamos ser homens, mulheres, jovens, cheios dessa presença, cheios dessa convicção, para a gente poder sair de peito aberto nesse mundo, não na nossa força, mas na força daquele que nos chama, para poder dizer: o Senhor está comigo, e por isso eu não temo. Eu passo pela aflição, sim, mas o Senhor está comigo na minha aflição. Eu sei que existe uma promessa, e eu vou viver isto, e eu quero ser um testemunho para esse mundo. Vamos cantar essa canção então. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome eu clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és teu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho,
por onde quer que chames, leva-me mais fundo do que já estive. Minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença, e ao teu nome eu clamarei. E além das ondas olharei, se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Jesus, venha encher o nosso coração desta presença. Jesus, nos dê uma certeza absoluta, uma fé inabalável de que o Senhor está comigo quando eu passo pelas águas profundas, quando eu passo pelos rios, quando eu passo pelo fogo. Jesus, abre os nossos olhos, como o Senhor abriu de Nabucodonosor, para ver que sempre existe um quarto homem nessa fornalha. Sempre existe o Senhor conosco no meio da nossa aflição. Porque o Senhor não é um Deus que nos abandona. Mas muitas vezes nós não tivemos ali. Muitas vezes nós não cremos que o Senhor está na nossa aflição. E muitas vezes nós até brigamos com o Senhor. Questionamos aonde o Senhor está quando a gente passa pelas nossas lutas. Espírito de Deus que habita no nosso coração, muda a nossa condição, Pai. Porque nós vivemos dias maus, nós vivemos num mundo mau, mas nós queremos ser uma igreja que declara que não tem medo de nada, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos prometeu nunca nos abandonar, porque o Senhor é o Deus que nos criou e nos formou e nos ama. Aperfeiçoa-nos nesse amor, Jesus, porque o medo me diz que o meu amor a você não é perfeito, porque o medo me diz que eu não estou permanecendo no seu amor, e por isso esse amor, esse medo me domina, me controla. Deus nos faz crer nas verdades da tua palavra, que a gente possa declarar estas verdades no meio da nossa luta, que no meio da nossa luta a gente declare: tu és o meu Deus, tu és o bom Pai, tu não me abandonarás, a sua presença está comigo. E aí a gente pode descansar na tua fidelidade. Enche o nosso coração, Senhor, dessa presença bendita, desse amor, dessa confiança e dessa fé, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe tua vida. Pastor Zé.